De bem-vindas e bem-vindos de volta. Espero que tenham tido um excelente almoço. Reenergizados? Sim? Sim? Olha lá, hein? Estamos retornando à programação do evento Hub da 16ª edição brasileira do Dia Mundial da Internet Segura. Lembrando que o nosso evento está sendo transmitido ao vivo pelo site diadainternetsegura.org.br, pelo canal do nick.br e no YouTube, e na página do SaferNet no Facebook. Não se esqueçam de interagir com as nossas hashtags, tanto quem nos acompanha presencialmente quanto está conosco virtualmente. Hashtags oficiais do evento, CID 2024 e hashtag Dia da Internet Segura. Neste mesmo dia, dezenas de outros países estão realizando a sua mobilização do Dia Mundial da Internet Segura. Por isso, convidamos você para interagir e fortalecer a presença do nosso país nessa iniciativa. Contamos com todas e todos, hein? E no primeiro momento nós falamos tanto sobre a questão da segurança, sobre a questão de precaver os riscos, enfim. E nesse momento teremos um momento para falar do lançamento de novas iniciativas de segurança. E para isso, nós gostaríamos de receber aqui no palco a senhora Christine Hoppers, ela que é gerente-geral do CERT.br. E com ela, para falar da segurança, de iniciativas de segurança, o senhor Leonardo Rodrigo Ferreira, ele que é diretor de Privacidade e Segurança da Informação na Secretaria de Governo Digital, mgi/gov.br. Cristine, Leonardo, sejam bem-vindos e eu passo a palavra para a Cristine. Boa tarde a todos aí. Muito bom que estão todos aqui. A gente sabe que tem o pessoal que ainda está entrando, né? Está lá fazendo o cadastramento na entrada. Mas vamos dando início essa tarde. E é sempre um prazer a gente estar aqui, né? Ajudando a organizar o evento como NIC-BR, né? E tendo, acho que sempre, uma vez por ano, a gente lembrando, né, do quão importante é a gente pensar em segurança, do quão importante é a gente pensar em educar nessa área. Né? E hoje de manhã eu achei muito interessante, numa das falas do primeiro painel, né, aquele comentário do, olha, mas daí a gente vê que teve uma criança que foi afetada, e você fala com o pai, mas como é que ele estava ali? Ele não tem 13 anos, ele não era, não, mas o meu filho pediu, como é que eu ia dizer não? E isso é uma coisa que eu acho que é muito complicada, porque a gente pensa muito em educar o jovem, mas a gente tem que educar os pais também, né? Porque eles acham, às vezes eles se sentem tolhidos, né? Não entendem, e não é só numa questão assim dos crimes que afetam diretamente as crianças, mas as crianças se envolvendo com crime comum, né? Que eu acho que é outra coisa que a gente precisa refletir também nessa área, né? Que eu, que trabalho no CERT.br já há mais de 20 anos, a gente sempre se depara com alguém, com algum adolescente que estava envolvido, invadindo alguma coisa, e o pai fala, não, mas ele estava tão quietinho lá no quarto dele, eu estava tão feliz que ele não estava se envolvendo com nada de errado, né? E aí ele estava lá invadindo o site, ajudando em fraude de banco, fazendo outras coisas. A gente tem que lembrar disso também, né? Mas aqui eu estou com muita honra de compartilhar com o Leonardo, né, esse painel, e falar um pouco aí de novas iniciativas, né? Na verdade, são novos materiais e algumas outras iniciativas. Sumiu o slide aqui, eu ia apertar para o próximo, aí voltou para... Sumiu o slide. Pessoal lá? Aí, voltou. Acho que eles se confundiram achando que esse slide aqui era deles, não, esse era meu. Então, eu vou falar um pouquinho aqui de lançamentos do NIC. Né? A gente sempre guarda alguma coisa para lançar no Dia da Internet Segura. E o lançamento desse ano é relacionado com os nossos guias Internet Segura, que já são conhecidos, né? Que são aí os nossos materiais para
crianças e pais e educadores. E por isso até que eu fiz esse comentário, né, sobre a importância da gente engajar os pais, e essa era uma necessidade que a gente via muito, né, assim, dos pais dizendo, então, mas meu filho veio me perguntar e eu não sei, eu estou inseguro, né? Então a gente lembrar de ter isso. E o material é um material para crianças de 8 a 12 anos, né, que precisa estar permeado com brincadeiras. É uma coisa que é muito interessante, que várias vezes tinha pessoa que falava, vocês tinham que fazer alguma coisa online. Aí a gente falava, olha, mas uma das coisas que a gente queria era tirar tempo de tela. Se eu começar a fazer toda a parte educativa online também, lá estou eu grudando a criança na tela de novo, né? Então, para quem já conhece e já viu os nossos materiais, né, a gente tem bonequinhos para montar em casa, tem vários passatempos, tem caça-palavras, tem muita coisa, né? A gente está com esse material hoje em dia em espanhol e finlandês, e o material finlandês foi uma parceria com o NCSC, né, o National Cyber Security Center lá da Holanda, que sempre nos traz um feedback muito positivo, né? E a gente encontrou com eles a última vez, no segundo semestre do ano passado, eles ainda falaram, olha, esse é o nosso material mais popular. Todas as escolas, todo ano, pedem para a gente mandar de novo impresso, porque é o melhor material que eles têm hoje para lidar com essa área. E para complementar esse material, e principalmente, a gente comentando aqui da questão de ter pais e educadores envolvidos, a gente pensou, como é que a gente faz uma brincadeira que envolva os pais também? Que não seja só eu no meu caça-palavras, eu fazendo alguma coisa, eu criança colorindo, né? E para quem está aqui presencialmente já viu o material ali fora, né? O que a gente está lançando é um jogo de tabuleiro do Internet Segura. Então ele é um jogo, hoje ele está focado, esse tabuleiro aqui, em comportamento na internet. Então ele não fala de tecnologia, ele fala de comportamento mesmo, né? E a ideia desse material é realmente, quer dizer, como é que você consegue ter uma discussão divertida sobre comportamento online, né, envolvendo pais e crianças e talvez escola, né? Então, toda a ideia do tabuleiro é aquele clássico tabuleiro simples em que você tem um imprevisível vindo pelo dado ou por um sorteio de número, né? Hoje em dia você pode ter pais modernos botando um app randômico ali, mas a gente até gostaria que ficasse fora da telinha. Vamos lá jogar um dadinho, né? E se você cair nas casas que tem comportamento positivo, você chega mais rápido, e se tem comportamentos negativos, você volta. Quer dizer, ele é realmente um joguinho educativo. A gente teve alguns pais aí que nos ajudaram fazendo beta-teste com crianças, e foi muito interessante que, apesar de ser um N pequeno esse experimento, né, ele não foi um experimento assim com milhares de crianças, um dos feedbacks que foi assim retornado foi eles queriam sempre jogar de novo. Quando acabava, eles pediam para jogar mais uma rodada. E mesmo eles sabendo decor, eles querem de novo, porque eles acharam legal a brincadeira. Então, esse é um ponto que a gente gostaria, quer dizer, o material está disponível, tá, para download na página. Em alta resolução, a gente imprimiu em A3, e isso é o material que a gente tinha e está ali fora, né? Você pode jogar com um feijãozinho, você pode jogar com um dado que você tem em casa. Se você não tiver nada, por isso que a gente fez os personagens para você poder recortar. E aquela ali é a nossa turma do bem, né? Então, os nossos personagens não envolvem a galera do mal, mas para quem conhece o nosso material, a gente tem a turma do bem e a galera do mal. E a ideia é exatamente essa, você ter, né, uma maneira de, ludicamente, envolver não só as crianças, mas envolver pais, envolver educadores. E, na minha época, é interessante assim, que esse tipo de brincadeira era brincadeira para dia de chuva, né? E, hoje em dia, o dia de chuva virou a tela. Eu acho que a gente precisava tentar trazer de novo. Eu acho muito positivo, né? A gente está num momento em que tem esse ressurgimento de jogos de tabuleiro, a gente chega até a ter casas, restaurantes, né? Mas eu acho que falta a gente ter alguma coisinha mais educativa aí. Então, a gente espera que isso seja mais um elemento, né? A gente aqui do NIC, a gente consegue atender pedidos de envio em pequenas quantidades, quer dizer, a gente não é uma editora que consiga atender, mas se vocês entrarem em contato por e-mail com a gente pode enviar algumas quantidades para quem tiver interesse, né, nesse joguinho aí. E aproveitando, assim, mais encerrando, antes de eu passar para o Leonardo, eu só queria relembrar que, nesse último mês, a gente atualizou 3 materiais nossos, né? Na Semana da Proteção de Dados, estou eu fazendo sempre apertando o errado aqui, a gente lançou
o de proteção de dados e vazamento de dados com a colaboração da NPD, né, que é exatamente como que a gente explica de uma maneira um pouco mais simples, né, mais curta, a importância de proteger dados. E, nesse caso, não é só pensando em LGPD, né, é pensando em perder disco, perder computador. E a gente está falando também do furto de celular. Tá, pessoal? Então, o de furto de celular, a gente atualizou com aqueles recursos novos do governo, do portal do Celular Seguro, com os recursos novos do sistema operacional, mas está todo mundo aí convidado a fazer uso desse material, a distribuir. E uma das coisas que a gente faz para tentar ter mais alcance nesse material, que é todo o Creative Commons, é fechar parcerias, né, com organizações que são os nossos apoiadores de divulgação e que têm penetração em públicos diferentes e que podem trabalhar esse material. E um desses parceiros aí é o Leonardo, né, com a Secretaria de Governo Digital. Então, eu vou encerrar minha apresentação por aqui. Ela era curta, né? Agradecer vocês aí pela atenção. Convidar vocês, quem ainda não segue o nosso canal de Instagram, do NIC, é um canal educativo, e lá a gente tem dicas de segurança que envolvem tanto o nosso material de crianças, quanto o material de cartilha, quanto o material do cidadão na rede, que é tocado pela área do Moreiras, que vai ser o moderador de um dos próximos painéis, né? E a gente tem também alguns materiais do nosso jurídico. E eu vou passar a palavra para o Léo, que já vai aqui falar um pouquinho, né, das iniciativas aí do governo e o que eles estão fazendo nessa área de segurança. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos presentes aqui. Boa tarde aí o pessoal que nos acompanha de casa. É uma satisfação estar aqui hoje. Tá? Como a Cris comentou, meu nome é Leonardo Ferreira. Eu estou como diretor de Privacidade e Segurança da Informação do GovBR. Tá? Eu tenho um papel de CISO, né, dessa operação, é uma operação muito grande, eu vou trazer alguns números, comentar um pouco. E como a Cris falou, eu gostaria muito de agradecer, né, ao Tiago aqui, SaferNet, agradecer o CGI, agradecer o CertBR por essa parceria que já é uma parceria que vem desde 22, 23, né, já temos feito um conjunto de trabalhos. Eu acredito que essa ideia de passar a ser apoiador institucional na divulgação é algo que não nasceu no mês passado, é uma relação que vem sendo construída, né, de respeito mútuo, de criação, né, de posicionamento, né, dessas instituições. Então a ideia hoje aqui é falar um pouquinho, né, como que a gente está enxergando esse movimento. Eu vi que o meu marcador voltou para 15 minutos, mas eu vou ficar com seus 7 minutos, tá, Cris, que sobrou aqui. Eu gosto muito de falar e é um espaço muito concorrido, sabe, Tiago? Então eu tenho que aproveitar para passar essa mensagem. Basicamente, pessoal, a Secretaria de Governo Digital é uma secretaria que integra o Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Tá? A SGD, né, como eu comentei, eu sou um dos diretores e a minha área é responsável por toda a parte de proteção de dados pessoais, tá? A parte de privacidade e a parte de segurança cibernética do governo digital. É bem interessante a gente discutir, né, que nós somos o órgão central, então a SGD é o órgão central para um conjunto de 253 órgãos. Então a nossa operação ela é muito grande. Então qualquer órgão público que vocês imaginem, todos os nossos ministérios, Banco Central com PIX, né, Secretaria do Tesouro Nacional, Receita Federal, todas as universidades federais, todos os institutos federais, ou seja, todos os órgãos federais, nós somos responsáveis, tá, pela estratégia de governo digital e pela orientação nos aspectos de privacidade e segurança. Se a gente olhar ali, quando fala guardião da estratégia de governo digital, um dos pilares é a privacidade e segurança, que acaba apoiando o processo de transformação digital, unificação de canais e interoperabilidade. Só que, Tiago, no começo a gente sempre teve essa visão muito voltada para dentro, né, de fazer com que o governo digital, fazer com que as unidades de governo fossem cada vez mais resilientes, mais maduras nos aspectos de segurança cibernética, de proteção de dados, de segurança digital de uma maneira geral. Só que com o passar dos anos, a nossa plataforma GovBR, né, se tornou o nosso principal produto. Então hoje, a plataforma GovBR, né, que todos aqui no auditório provavelmente têm o seu aplicativo GovBR, né, é a identidade única, né, que dá acesso a um conjunto de serviços, acabou se tornando
um grande produto da SGD, do governo brasileiro, do MGI, e forçando, né, no bom sentido, assim, trazendo uma preocupação da gente começar a olhar não só para dentro, mas para fora, ou seja, para o cidadão. Então, desde 2021 já tem esse incômodo, né, como que a gente chega no cidadão, porque se a gente der uma olhada aqui, esses são alguns números, tá, pessoal, agora de fevereiro de 2024, Tiago, nós chegamos a 156 milhões de contas GovBR. Então, hoje, quase 80% da população brasileira já acessa o GovBR. Então, o que é a conta GovBR? Eu queria destacar isso aqui, né? A conta GovBR, pessoal, exatamente, né, é uma conta que dá acesso a um conjunto hoje de quase 5 mil serviços digitais. Então, o meu INSS, né, que o cidadão acessa, o Enem, o SISU, a sua carteira digital de trânsito, né, a gente está aí agora com o projeto da carteira integrada, né, a carteira de identidade, assim, né, a carteira de identidade nacional, já emitimos alguns milhões de carteiras, tá, ao longo desse começo de ano. Então, quando a gente olha para isso, a gente está falando aí de uma quantidade de quase 5 mil serviços digitais que os cidadãos estão acessando. Só que a gente tem que ter um cuidado grande, a gente precisa olhar para esse cidadão e tem alguns desafios que eu vou falar um pouco mais à frente para vocês, mas eu queria que vocês entendessem um pouco o tamanho da nossa operação. Hoje a gente já fala aqui, né, com muito orgulho das nossas assinaturas eletrônicas, né? O cidadão hoje não precisa mais ir a um cartório, já passamos esse número aqui de 5 milhões de assinaturas realizadas, você consegue usando o GovBR fazer essa operação. E aí, quando a gente olha para isso, pessoal, já há quase 3 anos, Tiago, a gente criou o Programa de Privacidade e Segurança da Informação. Então, só para você entender, quando a gente olha para essa estrutura aqui, você pode pensar, quem são os provedores desses mais de 4 mil serviços digitais para o cidadão? Na verdade, são os nossos 250 órgãos, né? Quando você vai mandar lá a sua declaração do imposto de renda, é a Receita Federal do Brasil disponibilizando dentro do nosso ecossistema, na plataforma GovBR, o serviço de declaração de imposto de renda. E é muito interessante que a gente pensou, bom, então a gente precisa fazer que esses 250 órgãos ofereçam serviços, né, respeitando os aspectos de privacidade, que eles são controladores, né? Eu sou custodiante dos dados dos brasileiros, eu tenho que ter camadas de segurança, então a gente cria o Programa de Privacidade e Segurança da Informação. Quem tiver curiosidade, tem um QR Code para conhecer um pouco mais, existe uma portaria. Então hoje, Tiago, é de caráter obrigatório que os 250 órgãos sigam o Programa de Privacidade e Segurança da Informação. Basicamente, o objetivo do PPSI é aumentar a maturidade e a resiliência desses 250 órgãos. Para isso, pessoal, nós temos hoje, tá, quando a gente pensa, né, quando a gente fala de algumas iniciativas, nós temos um conjunto de estratégias para que essa maturidade cresça. Então, nós desenvolvemos nos últimos anos, então existe hoje um framework de privacidade e segurança da informação específico para os órgãos de governo. Então, existe um conjunto de 13 controles de privacidade, a parte de proteção de dados pessoais, e existe um conjunto de 18 controles que trabalham os aspectos de cibersegurança. Então, quando eu olho para isso, é um cardápio com 310 medidas de segurança e privacidade. Por exemplo, você fazer um inventário de dados pessoais, você fazer um inventário de hardware e software, você ter uma política de backup, gestão de controle de acesso. Só para falar de algumas disciplinas que a gente tem quando a gente olha, e a gente faseou isso em 3 anos e meio, pegamos e dividimos isso, hoje nós estamos no ciclo 2, então nós criamos desafios para esses 250 órgãos, pequenos conjuntos, 30 medidas por um período de 6 meses, e a gente fica todos olhando o tempo inteiro, são 6 meses olhando para um conjunto de medidas, e a gente tem um planejamento até dezembro de 2026, que todos esses órgãos passem por esse ciclo de medidas. Não quer dizer que nós não tenhamos órgãos que já têm as 300 medidas implementadas. Nós temos Banco Central, Tesouro Nacional, Receita Federal, são órgãos extremamente maduros, mas temos órgãos que estão no início dessa jornada. Então nós temos um programa, como eu falei, que ele está baseado. Nós temos 6 linhas de defesa, tá? Quando a gente olha para essas organizações. A gente tem uma frente de governança, onde a gente trabalha normas políticas, faz a gestão de risco, bastante voltada para esses órgãos. Nós temos uma frente de metodologia, Tiago, onde está o nosso framework. Hoje, né, a Cris acompanha de perto, a gente tem aí hoje 20 guias já publicados. Então, além de dizer que é importante ter uma política de backup dos seus dados, a gente vai e mostra como fazer uma política, disponibiliza um template e faz uma lista de verificação. É bastante detalhado hoje os guias que dão suporte para o framework.
Nós temos uma torre de maturidade, então, nós conseguimos terminar, em outubro do ano passado, uma autoavaliação de todos os órgãos governamentais em relação a esse framework. Nós temos 2 indicadores, que é o IPRIV, que é o indicador de privacidade, e o ISEG, que é o indicador de segurança. Então, hoje eu consigo falar para você, Tiago, que o nosso órgão mais maduro, um dos mais maduros que a gente tem no ecossistema, é o Banco Central. Léo, fala os que estão na final da lista. Eu não posso falar quais são os órgãos, por óbvio, né, que tem menor nível de maturidade, mas nós sabemos e nós atuamos muito próximo. Só que a gente precisava ter visibilidade. Então, hoje a gente tem visibilidade do grau de maturidade. Nós temos uma torre de tecnologia onde nós trabalhamos, desenvolvemos a nossa capacidade operativa. Então, existe o CISC, tá, que é o Centro Integrado de Segurança Cibernética do Governo Digital. Funciona em Brasília, é onde eu consigo monitorar e ter visibilidade desses 253 órgãos num regime de 24/7. Então a gente fica o tempo inteiro monitorando possíveis incidentes de segurança, tentativas de casos de fraude. Tá? Então eu estou olhando muito para dentro. Tem uma torre de gestão, ou seja, a gente precisa fazer esse programa funcionar, então tem uma equipe que olha para o dia a dia do programa, junto aos 250 órgãos. E eu deixei por último, não por acaso, a gente tem uma torre de pessoas. É onde a gente trabalha, tá? A parte de educação, a parte de conscientização, a parte de capacitação, treinamento, nos mais variados níveis, tá? E eu quero falar um pouquinho, isso se conecta, né, com a nossa, com esse lançamento no dia de hoje. Então, quando a gente olha para isso, tá? A gente tem uma torre que trabalha isso. Hoje, pessoal, aqui em primeira mão, a gente está aqui no momento inicial que a gente está lançando, Tiago, o nosso Centro de Excelência em Privacidade e Segurança Cibernética, tá? Em privacidade e segurança da informação do governo digital. Então, quando a gente olha para esse Centro de Excelência, pessoal, ele funciona fisicamente, tá? Ele fica em Brasília, tá? Na sede do nosso departamento, da nossa secretaria, tá? E ele tem uma missão clara: gerar conhecimento, ações de capacitação e construção de redes. Ele tem 3 pilares, o Centro de Excelência. Um deles é educação na área de privacidade e segurança. Isso se conecta com esse evento aqui hoje da segurança, do Dia da Internet Segura. Tá? Ele tem um pilar de pesquisa e inovação. Estava conversando com o Virgílio agora há pouco aqui na salinha sobre parcerias que a gente tem com universidades, com empresas privadas. Ou seja, a gente está buscando o tempo inteiro desenvolver nossas tecnologias. Nós queremos ser uma potência aqui na América do Sul, queremos gerar conhecimento e levar isso para outros países. A gente acredita que a gente tem capacidade para fazer isso. Então, o Centro de Excelência, olha. E a terceira pilar é muito ligado à questão de busca de parcerias. Então, a gente tem pesquisa, inovação, parcerias e a parte de conscientização acontecendo junto a esses 250 órgãos. Só que nos últimos anos, a gente continuou com um incômodo muito grande, pessoal. Porque assim, o que eu estou fazendo pelo cidadão? Porque aqui eu estou falando muito de fortalecer quem presta o serviço, quem disponibiliza o GovBR, e é muito importante que isso aconteça em bases diárias, mas a gente começou a discutir um pouco sobre letramento digital. Será que as pessoas estão preparadas, o cidadão está preparado? Será que a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, os meus filhos, será que eles estão preparados para ter o GovBR, para tirar o melhor desse serviço, né, para navegar nessa internet com segurança, como a gente está discutindo aqui de manhã? Vamos passar 2 dias discutindo isso. Então a gente começou a olhar assim, quem faz bem isso no Brasil? Né, quem trabalha bem esse trabalho? A gente começou a olhar para o NIC, olhar para o CertBR, começar a olhar para parceiros que poderiam nos apoiar. Tá, e esse lançamento vai muito nessa linha hoje, o Centro de Excelência. A gente quer se tornar um hub para estar divulgando, né? Porque a gente está falando aqui de 150 milhões de pessoas que acessam o nosso aplicativo. A gente pode ter ali um pop-up, a gente pode ter ali um link. Quando o cidadão acessa, eu falo, olha, você não quer conhecer um pouco mais sobre o que é um vazamento de dados, como você protegeu o seu celular? Então, a gente está buscando uma forma de dar mais visibilidade ao belo trabalho que já vem sendo feito. Tá? Então, nessa linha, pessoal, a gente está hoje aqui, né, com muito orgulho, né, passando a ser um apoiador institucional na divulgação, tá, de toda esse conjunto de guias, tá? O Centro de Excelência. Então, é muito provável, Tiago, que você nos visite lá em Brasília, já está feito o convite aqui, você chegue na sede lá do nosso Centro de Excelência e lá na portaria você vai encontrar algumas cartilhas. Tá, você fala, mas aqui é o CertBR ou é o NIC? Aonde que eu estou? Na verdade, não tem muita importância, né? Na verdade, a gente tem que chegar, levar essa mensagem. Eu falo sempre que esse trabalho de evangelismo diário que a gente tem que falar de segunda a segunda-feira sobre a importância, né? Então, assim, hoje é um dia de muita alegria para a gente na Secretaria de Governo Digital, porque a gente realmente
fortalece essa conexão, assim, além da gente disponibilizar uma plataforma, serviços digitais para o cidadão, a gente quer mais. A gente quer ajudar nesse letramento digital, né? O próximo passo a gente vem discutindo, a gente quer estar dentro das escolas, né? Mas aonde? Dos estados, dos municípios, né? São mais de 5 mil municípios no Brasil, tá? Então a gente vê muito valor nesse material, então a gente tem se empenhado, tá? Então tem aqui, pessoal, para quem quiser pegar já o QR Code aqui, tem ali o canal que vocês vão se deparar. Dentro desse centro de excelência tem um hub, né? Provavelmente, né, a gente poderia pensar, tem um local ali do SaferNet ali dentro, assim como tem do CERT, né? É um grande hub que a gente coloca lá. Então você vai encontrar material do CERT, vai encontrar materiais do GSI, da ABIN, da NPD, os nossos guias, ou seja, é um local para o cidadão ir diretamente e ter acesso a um conjunto de informações, tá? Então, assim, Cris, a gente está muito realmente feliz e agradecido, né? O pessoal do NIC aqui por essa oportunidade, tá? Aqui na frente, né, a gente até aproveitando aqui a cartilha NIC, né, falando um pouco mais, a gente sugere, né, que as pessoas conheçam mais sobre esse trabalho. Hoje, só para vocês terem uma ideia, pessoal, a gente já teve lá uma publicação no site do MGI, a gente tem alguns veículos de imprensa noticiando esse maior envolvimento da Secretaria de Governo Digital como apoiador institucional, né, nessa divulgação, e dizer que a nossa expectativa é grande. A gente está no início dessa jornada, então, né, eu sempre gosto de publicar isso, né? Assim, a gente está querendo se conectar. Então, se você que está aqui hoje é uma universidade, é uma organização não governamental, você é uma empresa privada, a gente está aberto para receber vocês lá em Brasília, para conversar, para tomar um café, mas com um objetivo muito claro, que é trabalhar essa questão do letramento digital, se envolver com o cidadão, ajudar o cidadão, né? E aí, falando do cidadão, né, ali o adolescente, né, o mais 60, como está aqui nas nossas publicações, né, nas publicações do CERT, né, o cidadão em geral, para a gente tornar as pessoas mais resilientes, mais preparadas para tirar o melhor dessa economia digital. Gente, é isso, muito obrigado e a gente se fala em breve aí. Um abraço, valeu, até mais, tchau, tchau.